Boa noite, muito bem-vindos. Como uma escola canadense de verdade, vamos começar pontualmente às 19 horas. Eu agradeço imensamente a presença de muitos papais. Boa noite, Daniel, a Gabriela, Pavan e alunos também já participando da nossa live para falar sobre um tema tão importante que é a educação. E eu queria aproveitar o momento enquanto o Alessandro não entra, lá da Maple Bear de Maceió, que é o diretor, que é nosso convidado de honra, nossa estrela da noite. Eu gostaria de pedir para vocês compartilharem com os amigos que a live já vai começar. Então tem um aviãozinho do lado direito, no canto inferior direito. Clica nele, manda para os amigos, manda para as pessoas interessadas em educação. Vamos juntos conversar sobre esse tema. Vai ser uma conversa muito leve. Quem não conhece o Ale ainda, né, como os amigos dele conhecem, ele é realmente um líder consciente. Ele já atingiu patamares muito altos na liderança com a Maple Bear Maceió. E também eu tive a oportunidade de conhecer ele na Getúlio Vargas. Ele é uma pessoa maravilhosa que realmente pensa no bem comum, que ele pensa em fazer a diferença no mundo, de transformar vidas. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa como ele na liderança da Maple Bear de Maceió. E nós vamos com certeza aprender muito com ele, aprender como pais o que a gente pode fazer para tornar nossos filhos pessoas melhores que nós. Né? Aprender como escola, quais são algumas estratégias que o Ale usa na escola dele. Ele é um líder maravilhoso e um pai maravilhoso. Então, enquanto eu convido ele, vamos aproveitar e compartilhar com os amigos e convidar mais pessoas para participar da live com a gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Carol. Muito bem-vindos. Enquanto o Alessandro não entra, quem quiser enviar alguma pergunta, algum desafio que vê como ser um modelo de liderança em casa ou na instituição que trabalha, pode enviar já nos comentários, que a gente vai tentar responder todas as perguntas no final. Então, o Alessandro acabou de entrar da Maple Bear. Só um minuto que eu... Vamos lá. E aí, César? Boa noite, Ale. Tudo... Ô, César, Ale, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Agora Ah, sim. desculpa, tive um problema com o som. Eu E aí, tudo tô... bom? Tudo bem, e você? Bem-vindo, Ale. Muito Então, obrigado. agora vamos começar formalmente. Nossa estrela chegou, meu amigo, nosso convidado de honra. Então, eu sou o César, eu sou diretor e sócio fundador da Maple Bear Marília. O Alessandro, que hoje é nosso convidado, que vai falar um pouco sobre liderança consciente. Eu tenho muita honra e orgulho de ser amigo dele. E por ele ser um líder consciente, uma pessoa maravilhosa, mas ele exerce esse papel em todos os ambientes que ele já esteve. Então, desde a época da faculdade, outras instituições, e na Maple Bear também. Na Maple Bear Maceió, a instituição, junto com a Alê, eles já alcançaram conquistas maravilhosas, como ser considerado pelo Great Place to Work a melhor empresa para se trabalhar de Alagoas, uma escola, né, uma escola de educação básica, de educação infantil e ensino fundamental, e também a melhor escola para se trabalhar no Brasil. Então, isso é um orgulho. E eu tenho orgulho de ser seu amigo, Ale, porque as pessoas felizes, né? E o Ale, mais que isso, todas as conversas nos comitês da Maple Bear, ele sempre foi um líder que não está preocupado só com seus resultados, com indicadores pessoais ou com indicadores que são suas metas, sempre preocupado com o todo, sempre preocupado
ele falava assim, mas será que é bom para todas as escolas, quando a gente estava discutindo alguma coisa, alguns comitês que a gente já participou junto, vamos pensar nessa pessoa também, então uma empatia muito grande por todos, e então um exemplo e sempre uma aprendizagem para mim. Então, Ale, se eu te apresentei de uma forma equivocada, você fica à vontade para complementar também, quiser falar um pouquinho de você, e dar boa noite a Obrigado. todos. Boa noite, gente. Boa noite, comunidade, Maple Bear Maceió, Marília. Eu sou um grande fã, entusiasta do projeto Maple Bear como um todo, mas um grande fã seu também, você sabe disso. E a gente é muito amigo. E você vendeu bem meu peixe. Vou te chamar para você fazer mais vezes aqui. Mas realmente a gente a gente é muito parceiro, né, César? A gente pensa muito igual e as nossas conquistas a gente celebra um com o outro, é muito legal isso. E eu também lhe considero e a liderança da Maple Bear Marília também é muito bonita. E quando eu estive aí, uma das escolas que mais me chamou a atenção, é, o jeito que vocês pensam mesmo nos detalhes e amplifica, né? É bem legal. A gente se percebe, a gente se espelha um no outro, uma inspiração muito grande. Então, saiba tudo que você rasgou de elogios aqui para mim é um espelho, porque que eu me inspiro bastante em vocês. E sim, as conquistas, eu acho que nós temos tido, e aqui em Maceió, especificamente, sobre o Great Place to Work, eu acho que o Great Place to Work ele traz um quê de liderança mesmo, assim, né? E é uma coisa que a gente buscou não pela premiação, mas buscou pela transformação. E o projeto Maple Bear é um projeto de transformação e acho que de educação, né? É um projeto de transformação muito grande. E você perceber também como gestão, porque a gente vem do mesmo background, né? A gente é gestor, a gente foi formado pela FGV, a gente, é, a gente aprendeu técnicas de gestão e eu acho que o Great Place to Work ele consolida, ele traz um emblema bem interessante para a gestão também. Então, isso é um pouco do mecanismo que a gente traz para as escolas e para a escola, o setor de educação em geral, ele é um setor com muita paixão. Ele é um setor extremamente apaixonado, é um setor que tem muito propósito. O que a gente tentou trazer foi também mecanismos da gestão e liderança, obviamente, porque esse é o tema, mas a liderança, a verdadeira liderança, ela move a gestão. Então, ela é maior do que a gestão. Então, isso que a gente tenta trazer e acho que nesses últimos 6 anos a gente tem feito com bastante sucesso, muito grande, muito feliz. Perfeito, Ale. E assim, quem tem a honra de te conhecer já sabe um pouco o que é liderança consciente, mas conta um pouco para nós, quando a gente traz esse tema para a escola e para o mundo e para a sua própria vida, o que é liderança consciente, né? Eu acho que é um tema contemporâneo, nos principais fóruns de gestão a gente ouve falar sobre isso, né? Qual que é a diferença do líder tradicional e assim por diante? Isso é interessante, assim, tem várias vertentes, né? Eu acho, acho que é um tema mais moderno, assim, acho que tudo evolui na vida, né? Assim como a gente fala que a educação evolui e a gente projeta como Maple Bear uma educação moderna, a gente percebe que houve uma evolução desde a era Fabril. Como que veio a educação? A educação veio do êxodo rural, enfim, do nada a humanidade precisou de pessoas instruídas e foi evoluindo. E a gente hoje, como modernidade em educação, a gente traz também técnicas e práticas diferentes à liderança igual. A liderança e a gestão, vamos dizer assim, ela evolui, ela também tem acho que é consequente, concomitante com a educação ali, desse êxodo e as fábricas começaram a precisar de gestores, de líderes, de chefes, enfim, nessa época chamava-se assim. E houve muita evolução, desde lá de Taylorismo, enfim, de você pensar realmente nas coisas como Fabril e considerar antigamente, né, o processo era
a gestão precisava muito mais de processo, de máquina, enfim. E eu acho que a grande evolução, o grande salto assim de evolução da liderança é realmente as pessoas que estão em cima, não vou chamar de líderes, porque eu acho que líder é uma coisa que a gente precisa ressignificar, porque o líder não é só o chefe. Então, as pessoas que estão em cima começam a perceber que não são mais máquinas embaixo. Então, as pessoas têm emoção, né? O seu trabalhador tem emoção. E o que que essa emoção tem aquela velha frase que eu odiava quando eu trabalhava, mas ó, você em casa é uma coisa, você deixa seus problemas em casa, ninguém deixa seus problemas em casa. E acho que a gente foi começando a se deparar, a humanidade começou a se deparar que não somos máquinas, não somos ferramenta que a gente pode programar ali e vai sair igual, não sai igual. Nós somos seres vivos. E a gente perceber, a gente começar a chegar num patamar e entender que esse formato precisa mudar, e daí sim, mudou. As pessoas hoje, elas querem se vincular com alguma marca, a gente consome as coisas. Né? Eu quero me vincular com a Apple ou com o Google, e a gente consome um porquê, um propósito, e quem trabalha também está consumindo um sentido de vida. Então eu acho que a liderança, ela, trocando em miúdos, e a liderança consciente, tá? A liderança consciente começa a entender que somos seres vivos, que somos seres complexos, e como que a gente lida com essa complexidade. Então, aí você vem mecanismo de controle, comando e controle, que é uma visão bastante antiquada. Você não tem controle sobre a situação, você não pode comandar. Comandar é antigo, do século passado, a Revolução Industrial. A gente inspira. Então, o líder inspira, o líder não controla, o líder não instrui. O líder ensina, o líder inspira, ensina, para que haja evolução. Evolução vem também de um termo biológico. Somos biológicos, somos seres vivos. Perfeito. Então, acho que essa é uma grande mudança que a gente percebe hoje, e o GPTW vem também muitas vezes, e a gente percebe também no nosso dia a dia como Maple Bear. Eu sempre falo que um dos grandes adventos nosso, para eu ser hoje, e me considero, e também lhe considero um grande líder, foi o advento da Maple Bear. Porque a Maple Bear e casa, você sabe que casa os preceitos, as práticas que a gente aplica com as crianças, tem tudo a ver com liderança. A gente perceber a individualidade de cada criança, a gente perceber que somos seres vivos, que sentimos emoções, temos momentos, às vezes, inoportunos dentro de um currículo em que a criança não está bem. A gente precisa remodelar aquele currículo. O currículo não é o que manda. Lembra a caixinha da era industrial? O currículo que manda. Não é o currículo. São as habilidades, é o desenvolvimento e como que a gente remodela isso. Então, aprendi demais e aprendo todos os dias. Acho que essa é uma mentalidade também importante, a gente está aberto a aprender. Sim. Então, acho que para mim, essa é a grande diferença, assim, e é muito legal porque é concomitante com a evolução da educação. Então, e óbvio, natural, né? Desenvolvimento, todos os saltos de evolução da humanidade vêm, assim, mais ou menos em conjunto. Da evolução do ser humano, né? Então, em resumo, algumas palavras que você usou ali, eu acho que é uma liderança mais humana, eu acho que eu gostei muito do termo orgânico, né? Porque antes era aquela estrutura burocracia, hierarquia vertical. Hoje é uma coisa mais diálogo para resolução de problemas, autonomia para as pessoas e para nossas crianças na escola também. Né? Então, eles chamam bastante atenção. E a questão, Ale, que eu sinto muito isso, aquela questão que eu comentei que isso me chama muita atenção de você. E daí talvez a gente pode trazer isso até para o nosso ambiente escolar e nossa vida como pais. Né? Então, e a questão do egoísmo versus o altruísmo, né? O pensar no meu bem próprio versus o bem comum, versus olhar o todo, né? A questão da cultura global, da cidadania global. Como você acha que isso, eu sei que esse é seu perfil, mas como que os pais ou a escola pode abordar esses temas e ser modelos desse tema, né? Porque eu achei que foi muito legal quando eu pensei nesse tema, pensar em você, porque você é um modelo vivo. Eu acho que forma de ensinar isso não tem melhor forma. Né? No dia a dia, dando um exemplo,
com alegria, com prazer no que faz, que você tem. Mas como que a gente traz isso para o nosso mundo de pais e também para as escolas? Isso é importante, assim, como que a gente walk the talk, né? Como que a gente está Assim, falando aqui coisas abstratas, e é muito abstrato, e a gente perceber, é, 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 trazer isso para o tátil, né? Para o dia a dia é muito difícil, a gente, também é um aprendizado eterno e diário. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender. Primeiro é internalizar, a gente entender de nós mesmos, assim, sabe? De nós próprios. Nós temos que entender qual que é o nosso sentido, qual que é o nosso propósito de vida, quais são os meus valores, ao que eu quero como pessoa ou como instituição. E tem muitas empresas que às vezes não têm essa clareza de missão ou de valores, não tem essa essência. Então, acho que o primeiro passo sempre vai ser a gente olhar para si próprio. Então, se eu sou uma instituição, se eu sou o líder, se eu sou o chefe, enfim, olhar para si próprio e você entender se quais são os seus propósitos, qual é o seu sentido de vida, qual é o seu sonho, enfim, você se onde você entender. quer chegar, né? Onde você quer chegar, o que que eu E, sou, qual que é a minha essência. e muitas vezes a gente estava conversando hoje mais cedo, né, Ale, sobre a importância das famílias fazer esse planejamento para as crianças. Sim, Que, assim, a liderança consciente é um termo novo, é pensar no bem comum, liderar com respeito, é muito humano, usar o diálogo para resolver problemas, ser criativo. sim, Mas é isso que eu quero para o meu filho, né? Fala um pouquinho que exato. você comentou para mim hoje mais cedo sobre a questão do planejamento. Pois é, em uma dos livros, isso é outra coisa também, o líder, o líder, o que um líder faz? O líder, ele agrega valor intelectualmente, de certa maneira, né? O poder de mudança dele é através de instruir, de inspirar e tal. Então, você tem que ler muito. Em uma dessas leituras, que eu acho que foi no segundo livro da Jane Nelson, que é o Disciplina Positiva, ela, ela fala de um planejamento para o seu filho. O que que você quer para a sua geração? Né? Você fala do seu filho, mas olha para uma geração. O que que você quer para as gerações? E a gente tem esse poder aqui, de certa maneira, porque a gente está falando de instrução como escola, né? Então, como educadores, a gente planeja o que a gente quer para as nossas gerações. Então, você coloca lá, eu quero que o meu filho ele seja autônomo. Eu quero que ele saiba se desenrolar, como a gente fala aqui no Nordeste, que ele desenrole as situações, que ele saiba por conta própria lidar com questões dele. Então, você precisa fazer dessa sua vontade, desse seu sonho para o seu filho, você tem que fazer isso acontecer hoje em dia. Você tem que trazer condições para que ele aprenda a ser autônomo, independente, enfim, agora. Então, ele vai ter, né, são situações, ele vai ter que cair, você vai ter que entender que aquilo ali faz parte daquela missão, daquele objetivo que você tem lá em cima. Então, ele vai cair, vai se arriscar mais, ele vai sentar às vezes mais cedo, ele vai se frustrar, vai sofrer às vezes, mas isso porque você quer e você está investindo, você sabe planejadamente que você está investindo para que ele seja autônomo lá na frente. Então, acho que é só um exemplo. Às vezes, você quer que o seu filho seja consciente. Então, o que que eu preciso? Consciente em termos de respeitar melhor as pessoas. Então, o que eu preciso, como pai, planejar e as minhas práticas diárias precisam estar alinhadas com isso. Então, eu quero que meu filho seja respeitoso, que ele amplifique, participe de um mundo diverso. Então, eu tenho que explorar com ele diversidade, eu tenho que mostrar para ele diferentes realidades, tenho que ir fazer trabalho social, tem que ajudar, você quer que ele seja caridoso, que ele traga transformação também social, você tem que levar ele para o projeto social, você tem que mostrar para ele qual que é o ciclo de reciclagem. Então, o que você quer lá na frente, esse é um planejamento.
tem que estar, tem que orientar as suas práticas como pai, Perfeito. né? Então, Olha, você é um planejamento isso. e às vezes eu vejo assim, pela intenção da escola, não é que nós queremos que nossos filhos ou nossos alunos sejam daquela forma, mas a gente precisa apresentar esse conteúdo, né? Ter esse É, repertório. Então, se eu não falar de cidadania global, se eu não falar de objetivos de sustentabilidade em sala, como os alunos vão exato. refletir sobre isso? Não necessariamente vai ser um desejo dele, né? Não necessariamente vai fazer um sentido para ele naquele momento, talvez não faça mais para frente. Mas se não É, tiver essa reflexão, né, a gente é o que você falou, aumentar esse repertório, né, levar ele para ter essas vivências. Né? A vivência é exatamente. muito importante. E É, eu acho que a Maple Bear, por ser global, é uma escola que hoje está presente em 22 países, né, com origem do Canadá, mas que atualiza seu currículo com as melhores práticas do mundo, o currículo a gente expõe bastante sobre isso. Né? Eu acho que tem as unidades sobre cultura de todos os países, tem unidades sobre a nossa própria comunidade. Foi a unidade que você isso. comentou um pouco Foi. hoje mais cedo. É. Essa é muito legal porque como chama? My Neighborhood, a do JK, acho, né? Tem, JK, acho que mas então tem uma unidade no JK que é a My Neighborhood ou as partes importantes da comunidade, não lembro, em que a gente chama membros da comunidade que são importantes e para realmente trazer a exemplificação para as crianças o que é cidadania, enfim. E aqui a gente faz questão de não trazer só o policial, que são emblemáticos, vamos dizer assim, né? O policial, o bombeiro, o médico, enfim, que são profissões emblemáticas, mas a gente traz o gari, a gente traz a própria a nossa equipe de limpeza para eles também manutenção. manutenção para eles entenderem que a composição da nossa comunidade passa por tudo isso. Então, isso Que é é você orgânico. amplificar, que é orgânico, para você amplificar e ampliar a todos eles, a todas as nossas crianças, e isso é muito importante porque na escola, e isso é um movimento de liderança na escola, a escola é o resumo da sociedade, né? Ela é uma projeção do que a gente quer como sociedade, né? Então, Perfeito. ali a gente precisa demonstrar para eles situações em que eles vão lidar com diferenças, que eles vão lidar com dificuldades, né? E isso é outra coisa, até discorrendo sobre um outro assunto. Dentro, é inegável e é impossível a gente tirar essa nossa conversa aqui de liderança para o tema educação, porque a gente está em escola, né, e tal. Sim. Mas eu sempre falo, o primeiro líder que a criança vai ter na vida, que ela vai olhar, não, eu digo numa situação social, é o professor. É o primeiro. É o primeiro líder. Veja todas as características de um professor. O professor é o professor ao qual a gente se referenda, tá? Não é o professor antiquado que bate na lousa, tá? É o professor de boas práticas que a gente treina, que a gente se inspira, é o professor canadense, o professor que a gente hoje aplica nas nossas escolas. Esse vai ser a primeira inspiração, esse é o primeiro líder que a criança vai ter referência. O professor, Sim. ele consegue inspirar aquelas crianças, ela está ensinando, então o líder ensina, né? Líder, ele instrui, ele faz com que haja desenvolvimento, isso é muito importante. Líder faz isso, Perfeito. né? Ele consegue entender as diversas realidades que tem ali, são 18, 20, 30 crianças com necessidades, expectativas, vontades diferentes. O líder, ele consolida para um caminho comum. O líder faz isso, né? O líder ali, o professor, ele precisa lidar o dia todo com planejar, executar e o que tem entre planejar e executar, porque uma Sim. aula, né, a gente talvez não lembre, mas a gente que trabalha em escola, a gente sabe que a aula você tem que ter repertório, por isso que você tem que estudar bastante. Você, antes de você chegar numa aula e dar uma aula boa, você treinou aquela aula. É, então o líder Pensou faz isso. no plano B quando não dá Pensando certo, no né? plano B, no C, e você ter o poder de criação ali, né? Então, e tem diversas outras características. O professor, ele precisa ter inteligência emocional,
porque ele precisa se situar naquilo ali, ele precisa chamar atenção para um lugar, para o outro, ele precisa reinstruir, ele precisa ser muito perspicaz para tirar o coelho da cartola, para ser criativo. Então, o professor é a primeira referência para as nossas crianças como líder. E a gente esquece disso. E eu Sim. até brinco com o pessoal aqui, e depois a gente podia até levar isso em consideração. Porque algum dia ainda eu nunca vi um livro sobre isso, para pegar todas as características de bons professores e pegar diversos exemplos, e a gente tem diversos exemplos, e colocar isso como líder, porque os melhores líderes do mundo deveriam se inspirar nos professores. Os professores são os melhores líderes do mundo. Eles lideram aquilo ali e transformam gerações. Então, isso é o que um líder faz. Perfeito, Ale. E assim, de novo, modelo, né? Hoje eu fui na fisioterapia mais cedo e o fisioterapeuta teve a oportunidade de fazer uma especialização na França. A gente estava conversando um pouco sobre postura das crianças, como elas se sentem. E ele me falou que fizeram vários estudos na França que a postura do professor é replicada. Então, que você vai na Sim, sala de aula e você vê as crianças com o mesmo andar, com a mesma sim, postura na lombar, a mesma forma de sentar, né, de se pronunciar. Então, assim, eles são os líderes, nós temos a sorte de trabalhar com professores que são líderes maravilhosos, né, nesse momento de é isso. pandemia, criativos, resilientes, que amam as pessoas. Eu acho que eles têm uma relação muito de amor intensa com suas crianças e quando tem Sim, amor, quando tem propósito, né, Ale, tudo isso, faz sentido. Então, nós exato. estamos falando, Ale, eu acho que até a gente tem que fazer uma pergunta anterior. Então, realmente a liderança mudou muito da liderança tradicional, rígida, né, É. burocracia, mas você acha que a liderança consciente é algo que as crianças podem aprender? Ou você entende que é uma coisa que é uma característica que a criança nasce, um temperamento, Entendi. uma Não, habilidade? não se nasce, não. Nem para criança, nem para qualquer outro ser humano. Eu não sou muito da linha do dom, não, sabe? De dom, de ser um presente divino, não tem essa. É estímulo, não tem como, é estímulo. Transpiração, né? Prática. Transpiração, prática, referência e modelo. Não tem como, ainda mais nessa primeira janela de aprendizado das crianças, os neurônios espelho, né? Não lembro se esse é o melhor termo, mas os neurônios espelho, eles vão perseguir as principais referências. Então, pai e mãe, depois o professor tem um papel muito significativo, é, a rede de apoio, os avós, enfim. Mas então, o jeito que a gente molda, não sei se é a melhor palavra, porque moldar traz um pouco de limites e tal, mas o jeito que a gente elabora a, a educação das crianças, Formação. a formação deles no dia a dia, e não só a educação formal, mas o jeito que a gente conversa com a criança. Tem um estudo que é muito do que a gente utiliza, né? A taxonomia de Bloom, da base, né? O conteúdo, enfim, é conteúdo, prática, análise, criticidade e lá em cima discernimento. O próprio Bloom fala de que quanto mais a gente conversa, por exemplo, com uma criança, se a gente resolve problemas com um tom ameno, que a gente conversa, trazendo para eles exemplos de como lidar com as situações, essas crianças têm melhores performances escolares lá na frente. Sim. O que é natural, a gente esquece do humano, né? Muitas vezes. Então, você falar com as crianças, isso é muito, muito importante, a gente não menosprezar que as crianças não Perfeito. conseguem. Então, Sim. criança Isso, consegue olha, acessar perfeitamente. eu acho que esse tema é muito importante quando a gente fala da nossa escola também, né? Porque eu acho que É, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, há um pouco mais de 10 anos atrás, minha família, por que a Maple Bear, né? Porque os é, canadenses têm alta expectativa com as crianças, né? Eles tratam isso. criança igual um ser humano, igual todos os Como seres mini humanos devem ser adulto, né? tratados. Exato. É um adulto, então ali. É, E vai ser quem vai cuidar da gente no futuro, quem tem que cuidar exato. do meio ambiente, né? Porque a gente não cuidou, a gente não achou as soluções.
né? Então, assim, eu acho que essa questão da expectativa, do respeito, eu converso com alguns pais na escola que eu falo assim, no Brasil a gente menospreza tantas crianças É, que eu encontro o Alê, por exemplo, com o B, que é o seu filho, e eu cumprimento você e não cumprimento ele, né? Eu não falo uma boa exato, noite, uma boa tarde. Depois minha expectativa é que ele seja educado. Então eu falo assim, eu estou exatamente. formando ele, né? Então, assim, É. voltando um pouco na sua fala anterior, eu acho que os professores são líderes conscientes e têm características de liderança, né? E são pessoas que as crianças estão perto como modelo. Mas eu acho que como pai, a gente tem que pensar também quais são as pessoas, né, que estão ao meu redor que vão ser modelos de líderes conscientes, né? Perfeito, Porque perfeito. as E crianças primeiro a aprendem, gente, né? primeiro nós, né, que estamos com eles mais tempo e talvez a principal referência, né, Isso, de isso é, formação. isso é, isso é muito interessante, César, porque eu falo primeiro a gente, isso é uma fala que eu tenho geralmente aqui com alguns pais e amigos. A gente estuda para tudo. A gente não estuda para passar na faculdade, para ter uma profissão, só que a gente esquece de estudar para ser pai. E a gente não é instruído para ser pai. Nós não somos instruídos e a gente não faz esse planejamento do que eu quero como família, o que que eu quero como pai. Eu quero que meu filho seja respeitoso, eu quero que meu filho seja crítico, eu quero que meu filho dialogue, eu quero que meu filho seja ativo. Mas você faz isso no dia a dia com a sua criança? Ah, não faço. Então, é o planejamento da sua vida, é o planejamento da sua criança. A gente faz planejamento para a escola, a gente faz planejamento para a empresa, só que a gente tem que fazer nosso planejamento familiar também, nosso planejamento para o que a gente espera para os nossos filhos, né, e para a nossa geração. E eu quero muito que, por exemplo, o B e o Bento, que a minha esposa tá esperando agora, que eles sejam líderes e que eles sejam conscientes de que não é só pensar no dele, que ele precisa entender o que é o bem comum, o que vai ser melhor para todos, né, com regras, com criticidade. Então, tem uma passagem também interessante da disciplina positiva, da Jane Nelson, que ela fala: vocês querem. Você quer o que para o seu filho? Você quer que ele seja obediente? Essa é uma frase que Uhum. me pega bastante. Será que você quer que seu filho seja obediente? Acho que não. Eu não quero que ele seja obediente. Eu quero que ele seja crítico. Então, a gente não pode reclamar. Claro que ali no calor do momento, muitas vezes, você não entende por que a criança está questionando porque ela tem que tomar banho. Mas isso faz parte da criticidade dela. E a gente, muitas vezes, a gente poda esse movimento de criticidade e de tomada de decisão que vem desde cedo. Então, a gente refletir. Você quer que ele seja obediente? Não, eu não quero que ele seja obediente. Então ele vai ser questionador, então ele vai ser crítico. Né? Isso é interessante. Mas ao mesmo tempo respeitoso, né? Tem opinião, Exato. sabe refletir. Então, os que a gente estava falando ali do pensamento de ordem superior. É. E como que a gente, Ale, como escolhe como pais, como a gente faz para ele exercitar o papel de líder, né? Em que situação que eu posso levar meu filho? Talvez no esporte, talvez na sala de aula trabalhar em grupos ou trabalhar de forma individual. O que você vê? Quais são situações que ele pode exercitar? Porque eu sei, nem sempre você num grupo, num comitê ou numa atividade de lazer, você está liderando a conversa, ou você está sendo protagonista ali naquele momento, mas você está participando e contribuindo de certa forma. Como a gente dá essa oportunidade para a criança, né? Para ela poder exercitar a liderança? Eu acho que assim, a gente tem que primeiro, né, daí trazendo um pouco do educador também, a gente tem que respeitar o perfil, né, e as necessidades e momentos da criança, momentos emocional principalmente. É, eu acho que o primeiro exercício que a gente pode propor para as crianças é nesse movimento, né, de conhecimento, como eu acho que um bom líder precisa primeiro se conhecer. O Então, uma parte que autoconhecimento. é um autoconhecimento, não sei se alto, mas a gente entender as nossas emoções, a gente interpretar as emoções. E nessa faixa etária, como quando criança, é muito difícil. E isso não foi uma coisa que a escola nos ensinou, não foi uma coisa que muitas vezes a geração de pais não tinha condições de ensinar naquele momento, enfim. Mas eu acho que o primeiro passo, eu acho que é você tentar desmistificar emoções para as crianças, num processo quase que psicológico, assim, com eles. Isso vai fazer com que eles se aflorem como
se entender melhor como pessoas. E daí sim, depois tem diversos momentos em que você pode, no dia a dia, tá? São diversos momentos em que você pode exercitar com ele o poder de liderar situações. E muitas das vezes a gente poda também. Então, a criança. Eu estou tentando lembrar de algumas coisas do B aqui que são bem legais. A criança gosta de Propor brincadeira. propor brincadeira, ou então o B gosta muito de varrer a casa. Ele tem uma vassourinha dele lá, ele gosta de varrer e agora lava a louça. Aquilo ali, ele está exercitando um protagonismo dele. Ele está engajado numa situação que ele gostou, então propósito, né, vontade, propósito dele ali está colocado, e muitas das vezes a gente poda, porque a gente acha que aquilo ali não é o correto, ou não está no tempo correto. Então o que a gente ensina isso muitas vezes para a criança? Ou vai Que quebrar a ele louça, né, Léo? vai quebrar a louça, são riscos mensuráveis. Sim, sim, Tira a faca, tira o sim. copo de vidro e deixa ele ser protagonista naquele momento. Então, a criança se exercitar em momentos de protagonismo, e a gente faz isso muito dentro de sala de aula, por isso que daí isso está muito na nossa estrutura de metodologia da escola. Momentos de sharing, né? Momentos de fizeram uma atividade, entraram no centro lá de aprendizagem, agora vamos compartilhar. Então, são momentos de protagonismo das crianças. O que eu lembro, muitas vezes, a gente fugia. A gente não tinha momentos de protagonismo. E daí você vai chegar em algum momento que você precisa ser líder lá na frente, você não teve referência de trás de momentos de Praticou, protagonismo. né? Você não praticou. Então a gente tem que a todo momento tentar colocar, isso não é se mostrar, não colocar a criança em voga ou, né, porque isso pode destrinchar para uma linha de birra ou de querer chamar atenção, mas você trazer momentos de protagonismo direcionados. Então, ó, esse é o seu momento. Cadê dar uma panela, por exemplo, para ele, ou dar uma vassoura, ou ou no esporte mais para frente, momentos em que ele possa exercitar o protagonismo dele. Então, e pode ser em tudo, viu? Pode Sim, ser em tudo. Vamos definir a sua rotina, filho. Vamos sim. aqui desenhar a sua rotina. Qual é o momento que você quer escolher? São momentos em que ele vai tomar decisão sobre ele, sempre lembrando de que não são Os todas limites. as decisões, dentro dos limites. Então, dentro de alternativas. Mas você exercitar o poder de protagonismo e o poder de tomada de decisão para as crianças e com as crianças, isso é um treino para mais para frente ele ser protagonista. Mais para frente ele ser um grande líder. E, lembrando, vamos retomar para a consciência, a gente precisa sempre estabelecer quais são as regras comuns. O que a gente quer aqui, filho? Será que a gente precisa? Será que a gente quer? Será que isso vai trazer um bem para o seu coleguinha? Vai trazer um bem para a sociedade? Vai trazer um bem? Perfeito. Essa é a regra da nossa casa? Será que isso, e você amplificar, será que isso é bom para a natureza? Será que isso não é bom para a natureza? Então você trazer temas que até então a gente acha que não são acessíveis para as crianças pequenas. Então Perfeito. a consciência ou a liderança consciente tem de estar desde muito cedo. As crianças acessam, e essa é a parte que a gente fala de menosprezar. As crianças acessam rapidamente. Não E menosprezem eu, as crianças. eu adoro ouvir você falar, Lê, porque eu acho que internamente, de uma forma até meio automática e natural, você já fala perguntar para a criança, né? Será que isso é carinhoso, isso é bom para a natureza? Mas você não está falando é ou não é, né? Então daí é a Pronto. pessoa que você não quer que seja obediente, né? Seja crítica, Exatamente. reflexiva. Mas trabalhar esses Exatamente. valores, e foi o que a gente falou no começo, trazer esse assunto para a mesa, né? E falando Uhum. em mesa, eu sou apaixonado pela Mapleware, como você, mas eu gosto muito que até a estrutura de sala de aula favorece essa liderança, né? Então, É. nossas mesas do infantil são mesas coletivas, ali que eles trabalham sempre em grupos. E cada criança tem uma habilidade. Às vezes um corre mais rápido, o outro fala mais, o É. outro tem facilidade em matemática, o outro gosta de construir coisas. E eles, nessas atividades que eles se destacam na habilidade, eles acabam exercendo naturalmente.
de novo, como você disse, não para aparecer, porque eles estão no grupo interno com um objetivo em comum, né? Então, um trabalho cooperativo, colaborativo, né? É, Pensamento no grupo, mas acontece naturalmente, porque eles estão sempre trabalhando em menos alunos. E eu é, tive a oportunidade de ser professor há alguns anos, né? De escola de idiomas, e nessa minha experiência, um grupo grande, a gente acabava aquele aluno participa mais, ou aquele aluno participa mais, e não dá oportunidade para os outros praticarem a liderança. Que é isso isso, do que a gente está falando, como pai. Quando eu forneço oportunidade para minha criança, né? Como escola, a gente também tenta oferecer oportunidade isso, de liderança, porque isso. só praticando, né? Só exercitando, tendo essa oportunidade. É. Ô, Ale, E pode pode falar. você. Não, o que só ia comentar, porque você falou de um tema que eu também gosto. São muitos, né? Não é uma coisa fácil, que nem não tem fórmula, óbvio que não tem fórmula, mas o trabalho colaborativo e ampliar também uma questão da diversidade de opiniões, de etnias, de credos, né? Você ampliar isso com as crianças e propor a construção coletiva, isso também faz, para mim, isso é uma das grandes é, habilidades de um líder consciente. Ele Perfeito. conseguir trazer o coletivo, a gente nunca vai haver, nunca, não há unanimidade numa sociedade amplificada, mas a gente trazer o máximo possível para o diálogo, a construção coletiva de